Já que tava todo mundo falando desse filme, eu decidi ir ao cinema e conferir A Freira. E hoje eu vou te falar o que eu achei desse filme para você avaliar se vale ou não a pena ir ao cinema para conferir este terror. Eu juro que eu vou tentar não te dar um spoiler ou nenhuma informação essencial. Se você é novo por aqui ou ainda não é inscrito no canal, aproveita agora para já se inscrever antes desse vídeo começar. Vamos lá, começando pela história. Pode-se resumir que uma freira se suicidou com uma corda no pescoço. Ela pulou de uma janela de um convento na Romênia. Sabe-se que dentro da Igreja Católica o suicídio é considerado um pecado. Logo, o Vaticano envia um padre e uma noviça, que seria uma freira que ainda não é freira, porque ela não recebeu os votos definitivos dela, ela fez acho que votos temporários ou alguma coisa assim, para investigar o que levou ao suicídio desta freira. No caminho para o convento eles encontram French, um jovem garoto muito bonito que se encanta pela noviça. Ele que vai acompanhá-los até a tal abadia, até o convento onde tudo aconteceu, indicando os lugares, mostrando o corpo e tudo mais, e aí que a história vai começar. Não tem mais muito o que eu te falar da história. Eles vão chegar no convento, eles vão ficar no convento para tentar conversar com quem estiver lá e tentar descobrir qual foi o motivo que levou uma freira a se suicidar. Existe uma crença na cidade que já se disseminou e chegou até o Vaticano de que talvez aquele lugar não seja mais sagrado e que ele esteja, na verdade, sob domínio de forças malignas, que seria de demônios. E aí que entra aquela freira famosa que você já viu em todos os cartazes, em todos os trailers, para todos os lugares, em pegadinhas e tudo mais. Aquela é a imagem do demônio principal do filme A Freira. Agora vamos situar um pouco dentro da história de todas as produções que estão, de certa forma, interligadas. Nós temos Annabelle 1 e 2, Invocação do Mal 1 e 2 e agora A Freira. Todos os filmes, de modo geral, trabalham histórias que estão relacionadas àquele casal de demonologistas, que são pessoas que buscam demônios. Uma profissão, assim, muito interessante. O nome do casal é Ed e Lorraine Warren. Basicamente, eles são caça-fantasmas. Eles ficam sabendo de uma situação em que uma casa está sendo assombrada, uma família está sendo perseguida, e eles vão lá verificar se de fato existem espíritos ou demônios envolvidos ou se é uma enganação ou viagem da cabeça de quem chamou eles. Suas histórias são ditas como reais. As histórias que geraram os filmes têm um fundamento verídico, não tão dramático e tão forte quanto é o filme, um pouco mais sutil talvez, mas de fato existiu uma boneca, de fato existiu uma família que era assombrada por uma pessoa. Todas as histórias têm um fundamento real, exceto a freira, já deixo claro. A freira aparece em Invocação do Mal 2. Ela persegue a Lorraine como se estivesse anunciando que pode estar para chegar a morte de seu marido e que a freira seria responsável por isso. Neste filme, A Freira, nós temos a explicação do que é essa presença demoníaca. E lá no comecinho você já descobre o nome do tal demônio, que é Valak. Ele seria o mestre das serpentes ou alguma coisa assim, um cara muito poderoso que tem um monte de demôniozinho trabalhando para ele. Mas agora eu vou te explicar de onde surgiu esse raio desse demônio. Diz a história, e não me importa se você vai acreditar ou não nisso, que alguém realmente catalogou essa desgraça. Disse que o digníssimo rei Salomão não tinha mais nada para fazer da vida, ele decidiu criar um catálogo de demônios. Por que não? Ele descobriu maneiras de convocar, aprisionar e torturar demônios para conseguir as coisas que ele queria. E dessa forma ele criou um catálogo dizendo todas as características e o que esse demônio pode conseguir para você. E neste catálogo, o 62º demônio é o tal do Valak, que é a freira. Nós sabemos que a freira não é sua forma definitiva, é apenas a forma com que ele assumiu naquele momento para se apossar daquele convento e crescer sua força, ou sei lá, ele decidiu ser uma freira. Ponto. Sua forma original, digamos assim, é de um menino muito angelical, parece de fato um anjinho, porque ele tem asinhas, montado em um dragão de 2 cabeças. Agora vamos ao filme. Eu posso te dizer que o filme, ele traz uma série de sustos muito clichês. Se você é um fã de terror, tipo eu, que adoro terror e eu assisto terror por esporte, eu não me assusto facilmente em filmes assim, eu não fico tensa facilmente em filmes assim, eu acho, na verdade, muito divertido e geralmente muito engraçado. Então, se você é um fã de terror que já assistiu uma série incontável de filmes do gênero,
você já sabe quais são os clichês que vão gerar sustos, logo você não se assusta. Vamos falar então da história do filme. O roteiro é muito fantasioso no sentido assim, não que filme de terror seja um bom parâmetro para histórias verídicas, mas ele chega a trazer umas ideias muito absurdas que se tornam inacreditáveis. Então você não compra o filme. Esse é um problema. Diferente de Invocação do Mal 1, que pra mim é um dos melhores filmes de terror que eu já vi na minha vida. E foi um filme que de fato me deixou tensa, porque ele trabalha com situações factíveis, situações possíveis. Ele trabalha um suspense muito bem encaixado e de fato ele vai te levando a um envolvimento profundo com a história. O que não acontece na Freira. Você não vai se envolver com a história, você só quer que aquilo acabe porque é óbvio que vai acabar do jeito mais óbvio possível. O que me levou ao cinema para assistir a Freira foi saber que ele tinha a assinatura do James Wan, que é o cara que fez a Invocação do Mal, é o cara que fez, por exemplo, os Jogos Mortais. Eu achei que ele fosse trazer uma qualidade fílmica parecida com as anteriores dos filmes dele e me trouxesse um terror ao menos surpreendente. Existem várias cenas muito cômicas do filme, eu não sei se essa é a intenção dela. Depois eu li algumas críticas a respeito, muita gente falando exatamente isso, que achou o filme por vários momentos engraçado, situações que eu acho que eram para ser o ápice do medo, da tensão, e na verdade elas ficam bem cômicas e fica bem inacreditável. Essa basicamente é a síntese de tudo. Você não acredita naquele filme porque você não comprou a história. Não que você acredite que existe uma freira ou um demônio chamado Valak ou coisa parecida. Não é essa a questão. A questão é você se envolver com a história a tal ponto que você comprou aquilo ali e você está acreditando piamente em tudo que está acontecendo. E você se envolve, você se assusta, você fica tenso, você torce pelos personagens, sabe? E nesse filme você meio que não se importa, você sabe que o final vai ser aquilo que é. Então, no resumo da ópera, eu posso te dizer que a freira peca pelo excesso de informação, excesso de bizarrice, excesso de fantasia, excesso de monstrinho, menos excesso de susto, menos excesso de medo, menos excesso de suspense. Isso falta muito. Mas que fique claro que eu sou uma pessoa fanática do terror, então não é tão fácil você me assustar com um filme assim, não é tão fácil de me fazer envolver. Eu preciso que a história seja convincente para eu me aprofundar naquela relação. Como eu disse anteriormente, não tem a ver com acreditar no que está sendo dito ou não aqui fora na vida real. Porque você pode fazer Star Wars, por exemplo, que você cria um universo completamente paralelo, você tem monstros e criaturas e você compra aquela história e você defende aqueles personagens. Em N outras situações, Alien, o Oitavo Passageiro, que é um terror excepcional, você compra aquele personagem, você acredita naquele alienígena que está prestes a matar todo mundo e você se envolve. Então não tem a ver com credibilidade ou veracidade da situação e do roteiro, tem a ver com ele se vender e te convencer para isso. E sinceramente, para mim, a freira não me convenceu. Se você gosta ou se você acha simplesmente divertido ou você quer ir pela curiosidade, vá ao cinema, assista o filme e depois vem aqui me contar o que você achou. Se realmente foi um terror de dar medo ou foi um terror cômico. Se você gostou, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.